Olá, Alisson. Tudo bem? Olá, Geórgia. Olá, Irivânia, Rômulo, Raquel. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, Damásio, nosso palestrante já entrou. Estamos aqui com o Zé, que também já entrou. Rosalvo. Boa noite, pessoal. Hoje nós temos um tema assim super diferente para tratar, né? Nem todo mundo conhece a tributação dos CBIOS. Oi, Cristiano, tudo bem, querido? Gabi Fernandes também. A gente já vai tá chamando aqui os nossos palestrantes e o Zé, que também já está entrando. Oi, Pedro, tudo bem? Peraí, deixa eu só colocar Zé aqui. Que o Zé já está. Oi, Simone. Oi, Mari. Tudo bem? Entrando aqui para dar oi pra gente. Olha, Zé aí. Oi, Zé. Tudo bem? Boa noite. Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Ontem com o tributário na mesa. Hoje a gente aqui na live. Vamos lá. É isso, vamos que vamos. Gabi tá falando aqui que ela tá super ansiosa pelo debate. O debate vai ser sensacional. De um tema assim super Gabi, interessante que nem todo mundo fala, né, Zé? Eu gostei desse tema. verdade. E Gabi conhece muito desse tema, conversamos muito. Ela era da Ali numa época, perto assim de 2020, então a gente teve muita conversa legal sobre isso. Então a Que presença legal. dela aqui só enriquece. Que Um abração bom. a ela e a toda a família. Aproveita, ó, qualquer comentário que você queira, pode colocar aqui que a gente vai fazendo, debatendo, tá? Guilherme Chambarelli também entrou. Oi, Guilherme querido. Professor Chambarelli. Larima, Larissa, Cioli, nosso aluno. Oi, Cioli, tudo bem? Pedro Hugo também. Sejam todos muito bem-vindos. Maria Fátima, Norton. E nós temos aqui nossos seguidores fiéis, vários seguidores fiéis entrando aqui. Muito bom. Espera aí que eu já vou estar colocando o nosso convidado, Legal. Rodrigo. Já estou chamando Grande ele aqui. Damásio, pera. Já deve estar entrando. Oi, Rodrigo! Tudo bem? Tudo Boa noite, ótimo. Rodrigão. Como é que tá essa força, meu amigo? Rapaz, eu consegui entrar aqui, aprendi como entrar no Instagram Live. Arrasou! A partir de Olha, agora é tudo fácil, irmão. a parte mais difícil é você entender como é que você conecta. Depois conectou, flui naturalmente na vida. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, gente. Ô, Rodrigo, a presente. gente que queria agradecer pela disponibilidade da sua agenda. A gente sabe como é que é, né? A agenda de advogado é uma loucura, fica até altas horas. Então, assim, ainda mais esse período não é um período também fácil. A gente está com uma agenda bem complicada. Então, assim, super obrigada por você ocupar essa uma horinha da sua agenda, dividindo conhecimento com a gente, um conhecimento ainda tão importante e pouco difundido. Então, a gente está trazendo uma matéria aqui que muita gente não fala e que é bastante relevante para o segmento. Então, obrigada. E eu queria aproveitar e apresentar o Rodrigo para vocês, para quem não conhece o Rodrigo. Ele é advogado, sócio do Troi Fraga e também conselheiro da BDF, tá? Então, gente, uma pessoa super renomada e gabaritada para poder tratar esse tema com vocês. Aproveito para também agradecer a presença do meu sócio querido Zé, que está aqui. É um prazer sempre ter você com a gente. E vamos começar a nossa live, sem perder tempo, e já fazendo uma introdução, né? Tem muita gente que não sabe o que é CBIOS. Quando me sugeriram da gente começar a discutir esse tema e a tributação dos CBIOS, eu acho que é interessante a gente começar a contextualizar. Para quem sabe, beleza, e quem não sabe, ficar no mesmo nível. Então, Rodrigo, eu vou te pedir para começar essa live justamente colocando o pessoal na mesma página. O que é CBIOS? Que história é essa? Como é que isso surgiu? Olha, eu queria agradecer primeiro a você, Micael, e ao Zé, que são grandes amigos meus aqui. A gente sempre tem discussão sobre assunto da área de petróleo, de gás também, muitas vezes, é de tudo, a distribuição de absolutamente tudo. E a minha ideia, que eu estava conversando com o Zé, né, é bom dizer, é mais uma discussão, porque não há soluções fáceis o assunto. Então é mais um bate-papo para a gente tentar chegar pelo menos a algumas premissas básicas. Tudo no Brasil em tributação, como a gente sabe, é
complexo e muitas vezes a legislação não ajuda, quando poderia ajudar. Verdade. Então, nessa ideia de trazer um arcabouço, já primeiro preciso contextualizar o que foi o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, e o crédito de descarbonização, o famoso CBIOS, para a gente poder depois entrar nos problemas de tributação, que afligem, acho que a todos do setor. Tá? Então, o RenovaBio ele foi instituído lá em 2017 pela Lei 13.576. E depois ele foi regulamentado por um decreto já em 2019, 2 anos depois, que era o decreto 9.888. Tá? O que é o RenovaBio, que é essa Política Nacional de Biocombustíveis? Ela teve alguns objetivos principais, isso exposto na própria lei. Tá? O primeiro era fornecer uma importante, dito pela própria lei, contribuição para o cumprimento dos compromissos do Brasil no Acordo de Paris. Compromissos assumidos de descarbonização, de redução de emissão de carbono na atmosfera e etc. Bom, esse é um primeiro ponto importante. O segundo era exatamente você ter uma expansão dos biocombustíveis como matriz energética no Brasil. Isso expandir os biocombustíveis, reduzindo o combustível fóssil e portanto, a poluição de forma geral. Tá? Então, o final de tudo era você ter uma redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. E como é que veio essa lei tentar fazer isso? O que ela criou? Ela tentou, para alcançar esses objetivos, ela criou dois pontos diferentes. O primeiro, denominado CBIOS, tá? Que são títulos, depois a gente vai discutir a natureza deles, que são emitidos pelos produtores, ou podem ser emitidos pelos produtores ou importadores de biocombustíveis. E, por um outro lado, criou metas de redução de emissões de gases do efeito estufa. Essas metas são lá definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética e depois elas são desdobradas pela ANP em metas individuais para quem? Para as distribuidoras de combustíveis fósseis. E como é que você cumpre essas metas estabelecidas? E aí o link com o CBIOS. Você cria a obrigatoriedade das distribuidoras de combustíveis fósseis a adquirir determinada quantidade daqueles créditos CBIOS, créditos de carbono emitidos pelos produtores e importadores de biocombustíveis. Aí você cerca e fecha o tipo. Então, assim, como é que funciona no detalhe? Você tem um produtor ou um importador de biocombustíveis, isso é importante, mais ou menos como funciona o mercado. Ele se certifica, tem que fazer uma certificação específica, essa certificação você tem uma análise para saber do jeito que ele produz o biocombustível, como ele faz, o quanto ele deixa, se aquele biocombustível que ele vai ser utilizado, quanto se deixa de jogar carbono na atmosfera, por conta daquele processo produtivo, por conta do uso daqueles CBIOS. Então você tem uma certificação. E aí esses produtores e importadores vendem o biocombustíveis por ele importados ou produzidos, vendem, por exemplo, para distribuidoras. Tá? E aí, com base nessas notas de venda, eles podem emitir esses CBIOS, que são esses créditos de biocombustíveis, tá? Vamos chamar. Esses créditos estão baseados nas vendas. E são mais ou menos um CBIOS, mais ou menos, como se fosse 1 tonelada de gás CO2 que deixa de ser emitido por conta daquela venda. Então, cada CBIOS representa 1 tonelada de CO2. E o que eles fazem com isso depois de emitirem CBIOS, que na verdade o emissor primário é aquele produtor, vendedor do biocombustível, mas ele é registrado por um órgão específico, etc. E ele é colocado em bolsa, na B3, na Bolsa de Valores. E ele passa a ter um valor que pode ser comprado por qualquer um na Bolsa B3 pelo valor de mercado que ele tem. E aí você cria a obrigação das distribuidoras comprarem uma quantidade enorme todo ano para cumprir suas metas. E não cumprindo as suas metas, se por acaso esses distribuidores não adquirirem esses CBIOS, você pode aplicar multas que podem chegar a 50 milhões de reais ano, ou mesmo problemas com relação à venda dos combustíveis posteriores, podem ter lá umas penalidades ainda piores do que a multa de 50 milhões. Então esse é o mercado de CBIOS
que se criou, que é esse mercado de carbono, de não emissão de carbono, com a edição da lei. O que acontece, eu acho que talvez fique claro, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas é mais ou menos, tentei explicar mais ou menos como se funciona do ponto de vista regulatório. E aí vem uma questão que, como eu falei, é mais colocar questionamentos do que simplesmente definir como vai se tributar. É mais para a gente pensar e bater um papo. Toda tributação depende da natureza daquilo que você está tributando. Como sabe, você precisa definir o que é aquela operação para você poder tributar e ter, portanto, fato gerador. Então, a primeira coisa que se tem uma grande dúvida quando vê a lei, como é que eu vou tributar essas operações na cadeia inteira, desde o emissor até o comprador e o revendedor desses CBIOS na Bolsa. Para fins de imposto de renda, de certa forma, você teve primeiro um veto presidencial, etc. Mas depois o Congresso, eu não vou entrar nesse detalhe, retirou o veto, e aí veio lá a Lei 13.986 de 2020, você veja, muito tempo depois, que trouxe uma certa tranquilidade para fins de imposto de renda, pelo menos para você saber, não vou dizer se é justo ou não, mas pelo menos para você saber como é que você tributa para o imposto de renda. O que disse lá? Se introduziu o artigo 15A, lá naquela lei que criou o CBIOS, e se determinou uma alíquota de 15% de tributação na fonte definitiva para a venda do CBIOS. Então, aquele produtor ou importador que vendesse, que emite o CBIOS e lá depois consegue, alguém compra, a distribuidora compra dele, aquela receita que ele recebe de CBIOS vai ser tributada a uma alíquota de 15% na fonte por ele. Tá? Então, obviamente ele não vai poder... você não vai deduzir despesa para essa coisa específica, etc., mas você tem lá os 15%. Tá? Então, de certa forma, o imposto de renda se acertou. Até lá no dispositivo, eu estou lendo aqui, ele disse assim, olha, inclusive essa alíquota de 15% se aplica igual para todas as pessoas físicas ou jurídicas que fizerem operações posteriores, salvo as distribuidoras de combustíveis, que ele não diz como é que vai tributar também. Mas, de forma geral, as distribuidoras de combustíveis compram, tem uma despesa, essa despesa ela é uma despesa certamente dedutível para fim do imposto de renda, por ser uma obrigação legal efetiva, eu acho que é uma despesa dedutível, e, na verdade, as distribuidoras não vendem. Elas acabam aí, o Zé está aqui para comentar, acaba aposentando, então você não tem uma venda posterior para cumprir as metas, é só um custo mesmo de comprar e manter aquilo e aposentar para cumprir as metas que são lá estabelecidas. Mas, apesar de para o imposto de renda ainda ter algumas questões, mas está lá ali bem parado, de certa forma, eu tenho para todos os outros tributos, notadamente para PIS e COFINS. Porque, veja, e para isso eu preciso definir qual é a natureza jurídica desses CBIOS. Eu tenho várias naturezas. Então, porque dependendo da natureza que eu der esse CBIOS, eu posso, por exemplo, ter uma tributação a 9,25 com não cumulatividade, com a tomada de créditos, eu posso ter uma tributação de 3,65 sem crédito, ou eu posso, como uma receita operacional, se fosse, para quem está no cumulativo, ou eu posso, inclusive, dizer que isso é uma receita financeira, tributada a 4,65, sem direito a crédito. Tudo depende do ativo que você está criando, que tipo de bem é esse, de onde vem a receita. Tá? Então, basicamente, a grande discussão é, a lei não disse, qual é a natureza jurídica desses CBIOS. E em cada fase da circulação desses CBIOS, qual é a natureza jurídica disso, para fins de tributação. Essa acho que é uma discussão que está aí. Na verdade, o legislador poderia, inclusive para esse mercado de carbono, para esse mercado que é importante, não vai para frente o mercado muitas vezes por problemas de insegurança jurídica, inclusive de tributação, que ninguém vai adquirir um bem se você não sabe como você vai tributar na frente. Então, é mais uma vez aquele passo que precisa o governo se atentar para esse tipo de coisa e legislar para determinar de uma forma específica como vai ser tributado. Mas, na falta, cabe a nós, advogados aqui, as empresas, o Zé, todo mundo, definir e ver como é que esse negócio vai ser tributado, sempre com risco, né? Então, qual é a natureza jurídica desse CBIOS? Assim, você pode dizer que isso é uma commodity, pode dizer que isso é um título de crédito, pode dizer que isso é um valor imobiliário,
ou qualquer outro como ativo financeiro, se você começar a pensar um pouco sobre isso, commodity, para mim, eu acho que não é possível. Porque, veja, a commodity pressupõe que eu tenha ali um bem corpóreo, pelo menos. E aqui eu não estou que eu tenha linkado ali a commodity. Não é o caso. Tá? Um título de crédito. Eu também não vejo aqui eu não tenho uma relação de crédito. Em nenhum momento, uma obrigação. Eu, na verdade, não tenho essa... eles não consubstanciam o direito de crédito de uma determinada pessoa contra a outra. Então, na verdade, ele surge, esse título, como um título novo e sem relação com nenhuma relação de crédito. Então, também não acho que é um título de crédito. Bom, valor mobiliário também me parece difícil, porque esses créditos, na verdade, esses CBIOS, eles são uma manifestação, eles representam uma expectativa de reduzir gases, emissão de gases. E eles não estão relacionados a investimentos monetários, no final das contas, eu acho. Então, é difícil, muitas vezes, você dizer que isso é um valor mobiliário. O que sobraria, em tese? Que isso é um ativo financeiro. Um ativo. É um ativo e é um ativo financeiro. Se é um ativo financeiro, essa é uma definição da lei. Gente, aqui a gente pode discutir todas as naturezas, mas se me parece, a primeira análise pode ser que seja um ativo financeiro para aquele que cria, pelo menos, para aquele que é o vendedor e produtor do biocombustível. Ele cria um ativo financeiro e vai ter uma receita, portanto, aí, em tese financeira, quando ele vender. Então, ele tributaria essa 465 para PIS e COFINS? Possivelmente. Ele poderia tributar isso a 465. Acho defensável, dizendo que isso é um ativo financeiro daquele que criou e que vai vender e receber a receita quando vender no mercado B3 lá. É isso. É claro que aí, obviamente, para mim é só quando ele vender, né, gente? Eu acho que não é na criação do ativo, é no momento em que ele vende que você tem que reconhecer essa receita. Essa é uma outra discussão, mas me parece que sim, porque eu não tenho um acréscimo patrimonial no momento em que simplesmente eu crio aquilo. Na verdade, quando eu vendo, eu vou criar aquela receita efetiva, aquele ingresso efetivo, e talvez seja uma receita financeira para eu ser um ativo financeiro, que eu tributaria a 465. Isso quer dizer que você excluiria daqui a tributação de um 9,25 para quem está num cumulativo, digo, produtor ou importador, na venda disso, do biocombustível. Também tiraria uma possibilidade de não tributar nada se ele tivesse no cumulativo. Aqui eu poderia dizer que está no cumulativo e a receita financeira talvez pudesse dizer que não tributasse nada, porque é uma receita financeira, mas acho um pouco mais difícil, porque está muito vinculado ao negócio dele. Tá? Então teria uma tributação de 465. E para a distribuidora, que está no meio do caminho? Essa é uma discussão que eu tenho tive com muito aqui, interno com o pessoal, com meu amigo e tal, e foi o seguinte: e aí? Como é que você registra isso internamente na distribuidora, Zé? Como é que eu vou fazer isso internamente? Então, a primeira coisa que veio foi assim: bom, se é um ativo financeiro, para quem vende, se a gente aceitar essa premissa, e aqui eu não estou simplesmente afirmando categoricamente, mas é uma possibilidade, então como é que isso vai ser tributado? Ou como é que isso pode ser encarado pela distribuidora? Uma das grandes questões, e aqui eu vou fazer uma provocação para a gente discutir. Tá bom, é um ativo financeiro para quem vende, mas será que para quem adquire e que precisa aposentar, porque vai só para cumprir meta, isso poderia ser um insumo que poderia, inclusive, me dar crédito de PIS e COFINS a 9,25? É uma provocação. Vamos pensar um pouco no conceito de insumo que a gente tem na lei. Nenhum, né? Mas muito claro, só para lembrar. A lei 10.637, nenhum. Quem tem que decidir isso é o STJ, e a gente ainda continua discutindo o que é, porque não é tão claro. Então, a gente teve lá a lei 10.637, a 10.833, que criou o PIS e COFINS não cumulativos, tá? Tributados a 9,25, etc., com direito à apropriação de créditos para bater com o imposto devido. Esse crédito, não sabe, normalmente é 9,25 sobre o custo de entrada daqueles itens que a lei determina que você pode apropriar um crédito. Dentro deles, o artigo 3º diz lá
que é, você pode bens e serviços utilizados como insumo. Muito bem, só que a lei não disse o que é insumo. Insumo em que contexto? No contexto do ICMS, do IPI lá de trás, restritivo, ou um conceito de insumo aberto, no sentido de qualquer despesa que fosse necessária, e aí seria muito parecido com o imposto de renda, qualquer despesa essencial e necessária, é lá o mais aberto, a lei não diz. E a gente teve uma controvérsia enorme com relação a isso. Todo mundo se lembra dessa discussão. No início, a Receita Federal tinha uma orientação super restritiva lá nas instruções normativas, que era 247, 404, lá de 2002, que dizia que era super restritivo, no sentido de que o termo insumo era aquele que tinha quase que contato físico com a produção, uma coisa muito parecida ali com o IPI e com o ICMS. E aí, todos os contribuintes na época defendendo que não. Na verdade, você tem que entender que o fato gerador do ICMS, por exemplo, é a saída da mercadoria. E por isso o contato entre o que entra e tem contato com a mercadoria, porque o fato gerador é a saída. Mas no PIS e COFINS, o seu fato gerador é outro, é receita. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que ter as despesas que dão origem àquela receita. E daí era aquele conceito maior defendido pelos contribuintes, toda e qualquer despesa que fosse, de alguma forma, contribuísse para o oferimento daquela receita tributada. E tinha ali uma intermediária, que eram aqueles que eram essenciais e relevantes para a produção dos bens ou prestação de serviços. E, na verdade, essa intermediária, de certa forma, é que veio a ser definida pelo STJ, vamos dizer, de certa forma. Lá o STJ, me lembro, no recurso especial que foi lá julgado os repetitivos, 1221, anotei, porque também não, gente, está aqui anotado na minha tela, tá? 1.221.170, nesse recurso especial, então o STJ definiu qual seria o conceito de insumo. E para fins de insumo, ele definiu que eu tenho que aplicar um critério de essencialidade ou de relevância, tá? Um ou outro. Sempre considerando o quanto aquele gasto ou aquela despesa é imprescindível ou é importante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Esse é um ponto... Só uma complementação. Esse é o ponto. Esse é o ponto, exatamente. Porque quando eles definem esse conceito de insumo, na verdade, eles levam em consideração uma atividade com produção industrial, né? Então, tem muita discussão com relação à verificação desse insumo para fins de atividades que não têm essa planta industrial de produção, né? É verdade. Esse é um outro problema dessa questão, que eu acho que essa é uma discussão que eu tive com o Zé, um outro ponto. É o primeiro quebra-mola, né, Damádio? É o primeiro quebra-mola pelo qual nós precisamos passar. Porque, como bem colocou o amigo, o STJ, embora a posição da Receita seja clara exatamente no sentido do que Micaela trouxe para a gente, só indústria e serviço, não sei, o Supremo, por exemplo, vai analisar o tema de repercussão geral 756, eu também anotei, no RE 841979 de Pernambuco, e talvez a resposta venha um pouco mais ampla do que essa, porque quando você olha o próprio julgamento do STJ, eu não observo no julgamento e nos fundamentos um amálgama fundamental entre insumo e as atividades necessariamente industriais ou de prestação de serviço. Eu observo mais ou menos que nem o Damásio. Falou empresarial, amigão. É claro, o STJ não pode dizer mais do que aquilo que lhe é perguntado. Mas eu acho que, embora o tema repetitivo, os temas repetitivos 779 e 780 não resolvam o problema, são um bom começo. Sim. Agora, concordo com você, Zé. Posso só voltar um passo atrás aqui da pessoa? Dos três, é a pessoa que está aprendendo aqui, no momento. Então, assim, vamos lá, né? A questão pelo que eu reparei, a ideia dessa emissão desse certificado é, na verdade, gerar, principalmente da obrigatoriedade das distribuidoras terem que comprar isso, claramente é a atividade que gera emissão de carbono poluente, subsidiando o desenvolvimento de uma atividade sustentável. Então, em vez de ser o Estado que chega e diz assim, ó, galera, vou dar
empréstimo, vou reduzir tributo, vou fazer renúncia de receita, aquela alegria, o que eu faço? Não, ó, vamos botar a iniciativa privada, cooperando com a iniciativa privada. Então, as distribuidoras agora vão ter que comprar num item XPTO, e aí um cálculo que eles fizeram, não sei, levando em consideração aí a necessidade de recursos para subsidiar essa atividade, justamente para que haja e a iniciativa se resolve dentro desse desenvolvimento, dentro da ótica de defesa do meio ambiente. Aí eu pergunto o seguinte, eu vejo, e aí eu fico muito na dúvida, tá, gente, com relação às duas naturezas jurídicas, que eu acho que a gente tem alguns problemas para enfrentar justamente em relação a essa questão da tributação do PIS e COFINS. Depois eu queria perguntar a IOF também no final, mas vamos lá. Com relação à questão da natureza jurídica, eu fico muito na dúvida se eu não caracterizaria isso como um valor mobiliário ou como um ativo financeiro. Porque, querendo ou não, isso é emitido... E aí eu pensei até na época em debêntures. Eu falei, cara, isso tem muita cara de debêntures, mas de certa forma não é, porque ele está financiando a atividade, mas ele não tem como converter. Ele vai receber só o valor. Então, realmente não tem sentido. Agora, na verdade, quando isso se independiza do próprio elemento, levando em consideração que para as distribuidoras, de fato, no momento, né, e aí a gente está fazendo também um recorte temporal. Pode ser que no futuro as distribuidoras entendam que vale a pena negociar esses mercados em título, porque esse mercado está sendo criado agora. Então, assim, até pelos comentários que eu vi em termos de B3, esse título é considerado extremamente especulativo, porque como ele é muito novo, ele tem uma oscilação de valor absurda e, na verdade, a rentabilidade dele no momento ainda não está se mostrando com grande coisa, né? Justamente porque a gente está instaurando o mercado. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Rodrigo, da insegurança jurídica na certeza da tributação, dificulta ainda mais o desenvolvimento do mercado para que esse título vire especulativo, mas com uma certa oscilação, um desenho fundamentalista qualquer que estimule o investidor que não seja de alto risco a ingressar nesse mercado. Afinal de contas, é um mercado em potencial. Se a gente for ver os exemplos que estão sendo desenvolvidos no exterior, tem tudo para ter um espaço interessante de decolar. Então, se eu olho sob o prisma de que se é um título emitido, ok, com base na legislação, mas isso é dado àquele que atua na atividade de fabricação e importação de biocombustíveis. Se esse cara emite esse título, né, e esse título ter uma vida no mercado, eu fico com uma certa dificuldade de imaginar isso como ativo ao invés de ser um valor mobiliário. Eu queria ouvir aí a posição de vocês com relação a esse ponto, e depois eu faço outra pergunta. Eu posso um rápido parêntese antes, só para a gente entender o quanto... Bem, primeiro, a natureza que eu mais ouço em relação a isso é uma natureza que não nos ajuda em nada. O CBIO é um ativo ambiental. Rodrigão, isso nos ajuda em alguma coisa? Em absolutamente nada. Isso é o Só quê? fica bonito de falar. Não existe lugar nenhum que defina na legislação o que é um ativo ambiental. Então, ou seja, essa é a típica definição que não nos leva a lugar nenhum, seja do ponto de vista tributário, do ponto de vista regulatório, do que quer que seja. E tem um outro detalhe para mim, e essa é uma outra matéria em que o Rodrigão e o Carlos Vasconcelos, que é outro grande amigo nosso, grande parceiro nosso, trabalham muito bem. Como é que eu trato isso como um ativo financeiro, uma debênture, um valor, o que quer que seja, se eu negocio em bolsa, mas eu sei que tem um cara obrigado a comprar? Não, essa parte é outra que eu ia perguntar. Essa parte aí eu acho Essa é a primeira jabuticaba. E tem um outro detalhe, irmãzinha. Você tem um caboclo que é obrigado a comprar. Ninguém é obrigado a vender. Ninguém é obrigado a colocar uma quantidade mínima. Rodrigão, se tiver uma porção de CBIO, pode ir no início do ano ir soltando aquilo devagarzinho, e aí como é raro, é caro. É raro, tem muita gente obrigada a comprar. É caro, o Rodrigão vai ganhar um dinheirão. Aí no fim do ano fica aquela correria, que ninguém quer morrer com aquilo na mão. O que Zé está falando, só para deixar claro, é que o produtor ou o importador, eles não têm a obrigação de emitir CBIOs. Eles não precisam sequer certificar. E estando certificado, ele também não precisa. Ele tem um prazo de 60 dias da compra e venda do biocombustível para emitir os CBIOs, para pedir emissão lá dos CBIOs. Ele pode simplesmente não pedir aqueles CBIOs. E uma outra coisa que não tem nada a ver com o tributário, e aí é uma questão para os civilistas, é como eu crio uma obrigação para empresas distribuidoras sobre bens que são voláteis.
e que sequer há segurança jurídica quanto ao custo. Porque, veja, o CBIOS custava 40, até onde eu me lembro, 20. De repente ele pipoca para 140, 200. Hoje ele cresceu de valor exponencialmente. E aí a dívida das empresas distribuidoras vão crescendo de forma volátil no mercado. Então, até que ponto isso não infringe uma segurança jurídica, por outro lado, para a distribuidora e para o próprio setor de combustíveis, de forma geral? É bom ver que nesse momento, e aqui eu estou saindo do tributário totalmente, nesse momento de mercado em que a gente briga, ou pelo menos o governo, o Congresso, está todo mundo brigando para diminuir o preço do combustível, a verdade é que esta obrigação de aquisição de CBIOS, na quantidade que é pelas distribuidoras, tem um custo repassado pelo preço da gasolina. Não tem dúvida. Da distribuidora. Isso não é... E tem estudos que, assim, eu soube, e aí eu cantar de galo, que poderia ser 60 centavos na gasolina, 80 centavos, não sei quanto custa, que é um custo. E esse custo tende a aumentar se o valor dos CBIOS aumenta. Então, até que ponto você criar... Eu sei que lá na legislação, e aí já falando um pouquinho de direito civil, lá na legislação tem lá que tem um órgão que tem a capacidade de fiscalizar o setor, de ver o valor, exatamente para controlar, de certa forma, o valor, quem está emitindo e quem não tem. Só que acontece que nada está sendo feito com relação a isso até o momento. Há uma omissão. E o preço da CBIOS está subindo. Essa é a verdade, de forma exponencial. Então, essa é uma outra questão de discussão para o setor de combustíveis, que não é nem só o fiscal. Agora, voltando para o fiscal, a verdade é que, para mim, quando eu falar, eu vou pensar isso como um título imobiliário. O problema é que a base desse crédito, desse CBIO, na verdade, quanto de carbono que você não usou. Essa que é a base dela. Ela não está vinculada a um investimento monetário. É uma transferência particular. Esse ponto que a professora Micaela colocou é de fundamental importância. Em primeiro lugar, não estamos falando do tal do imposto verde. O CBIO deve ser o imposto verde. O dinheiro não vai para o Estado. Nós temos aqui uma transferência particular de renda. O Zé, que é distribuidor, transfere para o Rodrigão, que é o produtor, e precisam algo a mais. Se a ideia é estimular o Rodrigão a produzir e estimular o Zé a migrar, é necessário que pelo menos haja também uma cobrança para o Rodrigão fazer os investimentos, trabalhar de uma forma vanguardista e ampliar a capacidade dele de produção, ampliar as metas dele de ESG, o que quer que seja. É muito importante, toda essa discussão a gente sempre começa colocando com clareza o seguinte: compromisso com o meio ambiente é fundamental para todos nós. Fundamental. Nós temos que alcançar a proteção do meio ambiente. O único ponto que se coloca é essa via. Em sendo essa via, vamos pavimentar um pouquinho melhor para a gente alcançar essas metas de verdade. Porque hoje a gente está conseguindo fazer a compra e venda do CBIO. Mas aonde a gente está chegando com isso? A gente está realmente estimulando, com essa transferência de recursos, o produtor do biocombustível a produzir mais? E isso está acontecendo, isso está sendo acompanhado, porque é isso que justifica o próprio programa. Para mim, fica claro que não necessariamente. Eles podem trabalhar, inclusive, como... Eu achei sensacional isso que o Rodrigo colocou, dele represar e vender no final. Se eu não tenho uma obrigação de emissão, eu posso fazer isso. Afinal de contas, todo mundo vai ter que comprar. Eu já tenho um mercado limitado que eu posso criar. A minha escassez eu crio. Ou seja, se eu crio escassez, isso é complicado, porque eu manipulo. Criar escassez para quem é obrigado, tendo alguém obrigado a comprar e dando ao vendedor o poder da escassez, você tem um camarada refém. Mas a ideia aqui não é gerar nenhum tipo de vitimização. O programa em si é ótimo e alcança algo que é importante para o Brasil, para a humanidade, para tudo. O ponto aqui nós precisamos de segurança para que isso seja um sistema efetivo. E se existe, e claramente aqui se existe um determinado nível de sacrifício que
que precisa ser cumprido por um segmento, nada mais normal, meus amigos, que o fisco também tem o nível dele. E o nível dele não precisa ser necessariamente cumprido me dando crédito. Só esclarece exatamente como eu devo tributar isso, porque também existem aspectos concorrenciais, e não é interessante que se eu sou concorrente da Micaela, ela de repente tome o crédito e eu não. É absolutamente fundamental que tenhamos uma matriz normativa, de modo que ambos olhemos para o mesmo lugar, podemos até decidir não seguir, mas pelo menos precisamos ser capazes de olhar para o mesmo lugar e saber a forma certa de proceder. E é aí que entra a conversa do Rodrigão. Porque Zé, e aí eu concordo com você plenamente, é o seguinte, se a gente quer pensar no mercado de créditos de carbono como esse, créditos verdes, eu vou chamar créditos verdes, tá? De CBIOS como esse, para que saia da só obrigação legal de que distribuidoras adquiram para ser um mercado efetivo, em que terceiros, efetivamente pessoas físicas queiram investir, outras pessoas jurídicas no mercado, a primeira coisa que você tem que ter é segurança jurídica. Porque se você passa por um momento em que por exemplo, eu quero comprar CBIOS porque eu acho que vai valorizar, mas nem eu sei como vou tributar isso, e nem o banco, porque se eu comprar via banco, como ele vai me tributar? Ele vai me tributar, vai ser como que vai ser feito esse tipo de coisa? Então, assim, a gente precisa ter o mercado esclarecido. Muitas vezes a ideia é boa, mas falta conversar com a Receita Federal. O que eu vejo muitas vezes no Brasil, e é uma crítica que eu tenho, é que você tem alterações na legislação que não são tributárias, criações de institutos importantes, mas que depois a gente não sabe como tributar aquilo, porque não tem uma explicação, não vem junto. Já poderia ter vindo, como veio na lei, a tributação para o imposto de renda, poderia vir esclarecido como é que eu vou tributar. A venda direta do etanol. A venda direta do etanol tinha que ter vindo completa. Me diz aí, como é que faz com o ICMS, que hoje está na substituição do camarada que você não quer mais que participe da cadeia? Como é que faz? Cada um faz de um jeito. Esse tipo de coisa. Então, agora, o que eu acho, voltando ali para o tributário, isso tudo, a gente tem que pensar, não tem uma solução definitiva. Que eu acho que é possível que seja um ativo financeiro para o vendedor, me parece que tem uma cara que seja melhor. E aí a gente vai para o comprador-distribuidor. Não vou falar do comprador especulativo que está comprando, porque para ele também poderia ser um ativo financeiro, ele está comprando para vender, eu vou ter um ativo financeiro ali. Mas para aquele que tem uma obrigação legal de comprar e não revender e aposentar, virando custo para a empresa. Eu tenho uma quantidade que eu sempre tenho que ter uma quantidade lá guardada de CBIOS na empresa para cumprir as metas anualmente. Então ela não vai nem vender, ela vai aposentar, na verdade, aquelas CBIOS lá dentro, que é o que acontece. Então, nesse caso, para ele, isso é um ativo financeiro? Se ele nem vai vender depois? E aí começam a ter... Então é o que para ele? E eu posso ter numa relação, gente, provocações. Para alguém que vende pode ser algo, e para alguém que compra pode ser outro algo, uma coisa diferente. Então, para quem vende é um ativo financeiro, mas para quem compra é um insumo, e aí fazendo a provocação. Eu não posso alguém vender e ser mercadoria, e para quem compra ser um ativo fixo? As coisas não mudam, dependendo da intenção de quem está fazendo a operação. Eu posso vender para alguém que fez para a Dell, vendeu mercadoria. Se eu comprei para a minha atividade, eu comprei como ativo fixo. Eu mudei a natureza jurídica daquele ponto. Então, será que eu posso dizer que para quem adquire com a obrigação de aposentar e de não especular, isso não seria um ativo financeiro, isso seria uma terceira coisa, e que essa terceira coisa está vinculada à minha atividade, porque eu preciso daquilo para poder exercer minha atividade de compra e venda de combustíveis fósseis? E será que nesse caso seria um insumo no conceito de relevância? Lembra que o conceito de relevância do STJ é aquilo que integra o processo pelas singularidades ou por imposição legal. Então, será que por imposição legal? E aí, me parece que há aqui um ponto a ser estudado. E, seguindo com isso,
Bom, tá. Pode ser um insumo para mim. Aí vem a questão da Micaela. Fala assim, mas eu não sou um produtor ou um industrializador. E aí vem o primeiro ponto. Veja, caracterizar como insumo talvez seja possível. Só que alguém vai dizer, que eu acho que é a questão da Micaela. Tudo bem, mas só tem crédito de insumo aquele que produz e não aquele que só revende. Que muitas vezes você compra mercadoria para revender, como é o caso das distribuidoras, numa parcela. Eu não vou falar de tudo, porque isso tem uma discussão enorme. Eu aprendi com o Zé, que tem uma discussão, algo é industrialização, não é, mas uma parte maior não é. E aí você pode ter crédito de insumo, e aí aquele conceito maior que aí o Zé já colocou de como interpretar a decisão do STJ. Veja, eu procurei rapidamente aqui, eu não preparei a palestra como eu tinha falado com vocês, gente, então procurei rapidamente. Por exemplo, eu vi acórdãos que tratavam de, por exemplo, descarte de resíduos, que é pós-processo industrial, e aí eu estou falando de um processo industrial, e eu tenho que fazer um descarte de resíduos por obrigação legal, que é feito muito tempo depois e tratamento. E tem decisão dizendo, obviamente todos conhecem essa decisão, dizendo que é um conceito de insumo mesmo pós, porque eu tenho uma obrigação legal. Aqui eu tenho uma obrigação legal de comprar CBIOS e aposentar. Né? E aposentar, e não revender. Então, e se eu não fizer isso, eu posso ter até problemas com a minha autorização de revenda de combustível. Então, isso está totalmente ligado à minha área de produção. Até que ponto pode... Sei, tem várias questões que a gente tem que passar. Com relação aí tem outras milhões de questões que não são só PIS e COFINS. Que momento eu deduzo? Essa é outra boa. Mas me permita um parêntese. Se não for insumo para o distribuidor, que é o único obrigado a comprar, desculpa, não é para ninguém. Com certeza. Se não for insumo para o único obrigado, desculpa, não é para ninguém. E se você conectar inexoravelmente o aspecto de insumo à atividade de industrialização ou de prestação de serviço, mais uma vez, o CBIO não vai ser para ninguém. E aí, gente, só para complementar aqui, que eu já estou vendo que a gente já está... Tem milhões de outras questões. Que momento eu faço a dedução do custo desses CBIOS para fins de imposto de renda, no momento que eu vou adquirir ou no momento que eu aposento? E até que limite? Gente, a verdade é que, mais uma vez, falta clareza. Não tem determinação com relação a isso na legislação. E a nós, contribuintes, como sempre, estamos aqui buscando soluções para aquilo que não foi dado, não foi escrito, não foi explicado pelo próprio órgão. Então, assim, existem várias questões, eu quis trazer só umazinhas do PIS e COFINS sobre esse tema. Não sei se... Espero ter sido claro, gente, um pouquinho com isso. Não, você foi super claro. Eu acho que, assim, o que a gente vê, né, de forma assim, muito objetiva e cristalina, é que a gente tem, um vácuo legislativo, 2, dúvidas com relação à própria metodologia, porque concordo plenamente com o Zé, a gente tem a defesa do meio ambiente como integrante à ordem econômica, a gente tem a proteção do meio ambiente como uma obrigação do Estado e de todos nós, até para a preservação de civilizações futuras, está no 226. Então, a gente tem a defesa do meio ambiente perpassando economia e perpassando responsabilidade de todos nós, né? 170, 226. Ok. A ideia de você não atuar como Estado diretamente, mas sim usar a iniciativa privada para retroalimentar um sistema, para estimular o desenvolvimento de uma outra camada, é uma ideia extremamente inteligente e hábil. A única questão que me traz alguns... Quer dizer, a única não. Várias questões depois de ouvir você falar. A primeira, né, irmã? A primeira. Me trazem alguns incômodos são... será que esse limite para aquisição obrigatória, ele foi calculado, levando em consideração alguma previsão de desenvolvimento da atividade num dado momento de tempo? Porque se ele não foi, para mim, ele já começa a ser razoável. E aí a gente começa a... Como é que isso é criado? Né? Como é que isso é criado, Micaela? Só para te deixar, talvez você não saiba, mas assim, só para deixar... Tem as metas do Acordo de Paris e tem umas metas que são criadas por um conselho para reduzir
no prazo de 10 anos, normalmente se cria o prazo de 10 anos, acho que foram 10 anos, para reduzir as emissões. Aí você pega essa meta geral de 10 anos, manda para a ANP, e a ANP pega e faz um cálculo daquilo e cria metas anuais para você poder chegar no final de 10 anos com aquilo, e divide essas metas pelo market share de cada empresa distribuidora. Então, a empresa distribuidora de biocombustível é pelo market share. Entendi. Ela faz esse cálculo todo para poder criar essas metas. Então, você tem que comprar não sei quantos milhões de CBIOS. Você, por exemplo, empresa A tem market share de tanto, tem que comprar não sei quantos CBIOS naquele ano. Empresa B, market share X, mais CBIOS. Sempre com base no market share do ano anterior. E aí você cria aquilo para que no final de 10 anos você cumpra aquela meta geral que estaria um pouco ajudando a cumprir o Acordo de Paris. É mais ou menos assim o cálculo, tá, Micaela? Não sei se eu fui claro, mas é um pouco isso. Não, você foi ótimo. Eu até queria saber o seguinte, Rodrigo. Essa metodologia de cálculo que a gente está usando aqui no Brasil, na verdade, ela reflete algo similar à metodologia que o pessoal usa, por exemplo, no exterior? Porque eu acho que tem algo disso, não sei se é Estados Unidos. Eu vi que tinham alguns títulos em inglês, eu não vi a origem, que são Tem um similares. programa da Califórnia que é famoso. Desculpa ter cortado, Milady. Tem um programa da Califórnia que é bem famoso. É o mesmo tipo de cálculo? Eu não sei. Para falar a verdade, eu tentei entender os cálculos. Mas aí o meu lado econômico parou no advogado tributário. Então, assim... Não. Mas eu entendi o conceito, mas eu não consegui ver lá. E eu não sei. E tem um outro detalhe que assim, que é o ápice, né? Pelo menos pelo que me foi informado pelas pessoas que estudaram os modelos internacionais, só o do Brasil tem alguém obrigado a cumprir. Assim, isso me gera uma complexidade. Eu entendo no início do mercado, tá? Algumas questões, e também eu achei estranho, não sei, tá, gente? Se eu estiver falando abóbora, me corrijam, mas não houve algum tipo de audiência pública para discutir esse assunto, consulta de implementação? Houve. E isso foi discutido... Para você ver, irmãzinha, a lei é de 2017. O programa de efetiva compra e venda de CBIOS só foi valer em 2020. Ou seja, teve muita conversa, houve muitas manifestações, mas a gente também entende, e meio ambiente é um tema muito apaixonante, é algo que faz, muitas vezes, que a gente tenha, brincando aqui, o efeito Thanos. A gente faz o que for preciso para preservar. E talvez esse tema tenha sido conduzido mais pelas paixões do que por alguns aspectos de equilíbrio de longo prazo, aspectos atuariais que são elementares. Você vê... se colocou, não, mas isso vai ser só a obrigação, vai ser só um motor de arranque. A nossa ideia é que esses títulos sejam, por exemplo, marcas do ESG de diversas companhias. Veja, você só vai gerar credibilidade. Você já pescou exatamente isso. Eu pensei nisso, porque o que eu achei que na lei seria razoável, Zé e Rodrigo, era a gente definir, olha, você vai ter uma obrigação de adquirir esse título durante o período X. Que é um período base, até para você gerar um lastro de aquecimento no mercado. O que não faz muito sentido é você obrigar a distribuidora a aposentar. Isso não faz sentido. Porque se eu quero ter um título que gere mercado, você obrigar... tem algumas coisas, é aquilo que vocês falaram. Para mim, que não sou profunda conhecedora do tema, ouvindo, elas causam estranheza. Então, a primeira delas se eu quero estimular o mercado, se eu quero investir pela iniciativa privada no mercado, que é o mercado sustentável, eu estou dando dinheiro para eles. Então, veja, qual é a minha vantagem? Bom, eu para ser estimulado, eu não vou sair do nada, eu não vou dar esse dinheiro do nada. Então, eu tenho que ser obrigado durante um período. Ok. Qual é o ganho que eu tenho com isso? Porque até o presente momento eu não estou vendo ganho nenhum. Seu. Eu só estou vendo ganho de lá. Que fosse pelo menos o tributário, né? Que fosse pelo menos o tributário, porque aí gerava uma referibilidade mínima com aquele que está me impondo. Hoje, o fisco está sentado, o Estado, a União, mas o Estado com E maiúsculo, está sentado numa cadeira, observando uma situação e talvez deixando de interferir em alguns momentos e em alguns excessos que a gente está tentando cada hora deixar mais evidentes, mas sempre
introduzindo essa conversa com somos totalmente favoráveis à melhor defesa do meio ambiente. E é exatamente por isso que estamos trazendo uma crítica. Essa talvez não seja a melhor forma. Nós estamos tendo uma transferência de renda sem nenhuma obrigação de efetivo dispêndio desse dinheiro para a gente evoluir. Isso é muito principiológico, mas o ponto é, se eu quero gerar um mercado de investimento, Rodrigo já falou isso 10 vezes, eu vou falar a 11ª. Segurança. Eu não invisto meu dinheiro se eu não tiver segurança. Eu não sei nem se eu posso tomar crédito disso na hora que eu comprar. E aqui respondendo a um outro aspecto que o Rodrigão trouxe. Eu acho plenamente possível você configurar verdadeiramente como um insumo até o limite do que eu preciso aposentar na minha meta. Concordo. E aí sujeito à aposentadoria, né, Rodrigão? Porque, olha, cumprir meta significa aposentar. Se eu digo que eu sou obrigado àquilo, eu vou até o limite do que eu aposento e da minha meta. Além disso, eu comprei para revender para a Micaela mais caro. Aí, amigão, aí é ativo financeiro. Na entrada e na saída é a mesma coisa. Na entrada e na saída, exatamente. O teu crédito é até o limite da sua obrigação que você precisa aposentar. Com certeza. Se a gente E no momento da aposentadoria, Rodrigão. E no momento da aposentadoria. Exato. A beleza da coisa é essa. Concordo com você. Exato. Porque, na verdade, aquilo ali é uma despesa que você teve, que você foi obrigado, com a qual você não teve a menor possibilidade de concorrer, e que, na verdade, esse vínculo, então, que vocês trouxeram, de que isso pode impactar, inclusive, a tua licença para revenda, isso torna absolutamente crível, sem qualquer discussão, a possibilidade de você considerar esses créditos aí. Eu concordo plenamente com vocês. Responsabilidade para gestores, tá, Micaela? Responsabilidade pessoal dos gestores. Não adianta pagar a multa, porque a meta você continua tendo que cumprir no ano seguinte. Ah, eu paguei a multa, está resolvido. Não, você pode ter que pagar a multa e vai carregar aquela meta para o ano seguinte. Vai ter que cumprir a tua meta, por exemplo, de 23 e o restinho de 22 que você não cumpriu. Ou seja, eu vi uma pergunta. Isso deve dar risco. E são milhões. Milhões. Caraca. Eu vi uma pergunta aqui no chat, e aí, Zé, vou até te perguntar, porque eu sei que você conhece muito o regulatório também desse assunto, se há alguma meta para os produtores ou importadores de emissão de CBIOS, que eu conheço zero, nenhuma. Eles emitem ou não. É claro que ele vai ganhar dinheiro emitindo, mas ele vai emitir se ele quiser. Não tem uma meta para ele, tem uma meta para comprar. Problemas aí, né, Rodrigão, que a gente conversa muito. O cara não tem meta para emissão. E 2, irmão, pode ser o preço que for, que isso não altera a minha meta. Mas é R$50. Esse é o problema, Micaela. Aí eu fico numa situação... Veja, eu quero fugir um pouco disso, porque preço cada um tem o seu, cada um faz o seu, e aí especula e tal coisa, e isso é próprio. A questão é, pelo menos me dá segurança, amigão. Para a gente ficar bem no tópico aqui da conversa que o Rodrigão veio trazer para a gente. Me dá segurança. E eu acho que, infelizmente, essa segurança não vai ser alcançada, a não ser que os contribuintes precisem ir à justiça, criar precedentes, e aí talvez fazer com que haja uma movimentação normativa para garantir esse direito a crédito. E garantir o óbvio. Até o limite. Amigão, eu estou obrigado. Dizer que isso não é um insumo, que isso não é uma despesa necessária. Ah, Zé, você está querendo transformar a PIS e COFINS em um tributo sobre lucro quase. Não é isso, mas essa é uma despesa necessária. Essa é uma despesa da qual eu não consigo fugir. Existem diversos pontos aí que me obrigam a isso. Não, elas impactam. Na verdade, ela é mais do que uma despesa necessária, né? Ela é uma despesa por obrigação legal. Exato. Exato. E por obrigação legal vinculada à sua atividade fim mais importante. Né? Que é a venda do combustível fóssil. Para que aí você que, para existe? mim... Você está lá para quê? É aí, meus amigos, que eu vejo essa ponte. Você pode dizer que uma porção de coisa não é insumo para um mero revendedor. Exceto se a lei disser e te obrigar, pela sua condição de revendedor, a aquisição de algo. Entendeu o ponto? Eu posso discutir com vocês se qualquer coisa que eu compro como distribuidor é insumo ou não é insumo. Eu aceito essa discussão para tudo. Zé, prova que é insumo. Mostra aí, como é que é teu processo?
Mas a partir do momento que a lei me obriga, pela minha condição, a algo, desculpa, a demonstração é normativa. Está aqui. A única coisa que eu preciso demonstrar, a única, é no meu contrato social e na minha autorização na EP de ser que eu sou distribuidor. Nada mais. Nada mais. Ah, Zé, você está falando como se fosse simples. Não é. Claro, por favor. Não é É uma discussão boa. Não, gente, esse tema não tem nada de simples, nada. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém falou algo com relação à tributação de IOF nessa hipótese? Marcos para isso ou não? Nada que tenha se falado ainda, não tem legislação sobre isso, sobre a tributação de IOF. Outra questão a ser debatida. Olha só, IOF, PIS e COFINS, momento da dedutibilidade do gasto, do custo, é quando você aposenta, quando você não aposenta, em que momento eu vou tributar, todas essas questões estão em aberto. Tá super easy, né? Tá super tranquilo trabalhar nesse mercado. A única coisa que eu sei é que é 15% para quem está vendendo e para aquelas pessoas que estão comprando e vendendo, que não é distribuidor de combustíveis, se tivesse mercado, é 15% na fonte. Essa é a única coisa que eu sei. Só é certo que está na lei. Para quem não é destinado ao mercado, em regra, e que para quem provavelmente não deve representar nem 1% do mercado existente hoje. É isso. Ou seja, certeza é para esse tipo de pessoa, não é para quem representa a maior parte do mercado hoje. Ok. É um cenário, gente, é um cenário complicado. Acho que a gente vê o quanto o direito tributário traz aí diversas questões. Acho que nessa live assim, a gente já conseguiu ter um corte de análise com relação a questões regulatórias, obrigações, surgimento, as obrigações de sistema que impactam na tributação. A gente vê a própria discussão do insumo aí de PIS e COFINS. Então, possíveis tributações de IOF ou não, a depender se você entende que são título de crédito, depender valor mobiliário, se não é. Então, resumindo, estamos numa incerteza, num limbo, um ambiente ótimo para a gente escrever, estudar e pesquisar, porque sem regulação, né, a gente pode pensar em vários caminhos. E eu só posso agradecer profundamente, Rodrigo, pela sua contribuição essa noite. Acho que a apresentação de um tema... Aliás, parabéns, porque é difícil a gente falar de um tema técnico desse, de forma tão clara. Eu, particularmente, não conheço o tema. Pela tua apresentação, já entendi, já comecei a desdobrar aqui os raciocínios. Então, assim, parabéns pelo poder de síntese, pela clareza, e muito obrigada por você ter trazido essas questões tão importantes para a gente refletir aqui um pouco mais. Olha, eu só agradeço o convite de você, seu convite, o convite do Zé também, para estar aqui. Eu não sou ainda um expert em CBIOS, estou aprendendo junto com vocês, é um mercado novo, e o meu recado final é, gente, vamos estudar, porque é um problema para as empresas distribuidoras efetivo, tem muito dinheiro na mesa também para eles e para o governo, e o que eu não quero é que isso se torne mais uma discussão do século no futuro. Milhões, a gente só vai ter uma solução para isso daqui a 30 anos. 20 anos com uma decisão. A gente precisa ter um pouco mais de segurança jurídica nesse país, sabe? Não tenho dúvida. Zé, queria agradecer profundamente a tua participação, seus aportes, como sempre, brilhantes. E só acrescentar e só ensinar aqui, né? Eu, inclusive, só posso agradecer uma aula. A frase é boa demais. Pois é. E outra, vai ficar gravado. Então, se você entrou agora, você tem condições de assistir desde o início, e eu recomendo que faça, porque realmente essa live foi imperdível e em pouco tempo a gente conseguiu tratar de um tema extremamente complexo. Bom, gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Foi um prazer revê-los. Um abração. Muito obrigado a todos. Rodrigão, valeu, parceiro. Abraço para todo mundo. Obrigado, Zé. Obrigado, Micael.